Pronto. Bom dia aí, galera. Então, de novo. Espera a Josane. Acho que a Josane vai voltar. O Google chutou a Josane. Vamos ver aqui, vai lá. Que viagem, né? As coisas do Google que eu não entendo, não. Bom, enfim. Então, hoje é o nosso último encontro, nossa última aulinha, o último episódio da nossa série. Eu espero que, cara, vocês tenham aproveitado bastante. A gente fez muita coisa cruel, cara. O Google foi cruel agora. A gente, cara, estudou toda a parte básica do eletromagnetismo, né, as quatro equações de Maxwell, junto com aquela corrente de deslocamento e tal. Hoje eu vou só finalizar a ideia do capítulo do livro de vocês, que ele começa a falar um pouquinho sobre as propriedades magnéticas de alguns materiais. Ele não vai muito a fundo, até porque não tem como ir muito a fundo, tá? Algumas propriedades magnéticas são apenas explicadas de fato, assim, a explicação mais precisa usando efeitos quânticos. Nós não vamos, né, usar efeitos quânticos aqui, mas eu vou falar um pouquinho de como que alguma coisa quântica entra nessa história. Ah, e aí a gente vai diferenciar as três propriedades, tá? O diamagnetismo, o paramagnetismo e o ferromagnetismo. Muito bem, deixa eu compartilhar aqui. Então, cara, primeira coisa, da onde que vem, da onde que vem o magnetismo de um material, né? Quando você pensa no ímã, por que o ímã ele tem aquela capacidade de se magnetizar, aquela capacidade de atrair coisas, né? Ferros, né? Por exemplo. Tudo vem, galera, por conta exatamente principalmente do movimento eletrônico, tá? Esse movimento eletrônico, aqui eu vou fazer uma análise clássica, tá? Depois a gente vai dar uma pinceladinha na análise quântica, mas fique sabendo que a melhor explicação vem de efeitos quânticos. Mas a gente pode começar fazendo uma analogia, né, ao movimento do elétron em torno do seu núcleo, de um átomo ali. A gente pode pensar numa bolinha, isso é uma análise clássica, tá? Uma bolinha girando em torno do seu centro, e tudo que gira possui um momento angular, certo? Em torno de um centro. E como essa bolinha ela é carregada, né, o elétron tem carga elétrica, ela tem um movimento. E todo corpo em movimento gera campo magnético. E se esse movimento é um movimento circular, a gente dá então o nome de momento magnético para esse movimento que acontece. É igual uma espira, né? Uma espira que produz corrente elétrica. Vocês lembram que a espira, quando ela tem um circuito fechado, a gente associa a espira no momento magnético, que é aquele Mi. Né? Vocês viram isso no começo desse curso, mais ou menos. Cadê a Josane? Não voltou ainda? Cara, será que ela tá conseguindo voltar? Não, alguém depois tenta falar com ela aí para nós. Bichinha, o Google chutou ela. Sacanagem. Então, vamos lá. Esse movimento, galerinha, ele vai produzir o momento magnético que nós vamos chamar de orbital, ok? Vamos escrever aqui, ó, momento
orbital. Esse momento magnético orbital, a gente diferencia ele porque existe um outro momento magnético, que eu vou falar dele jazinho, que é o tal do spin do elétron, tá bom? Mas vamos com calma. Então, ó, vamos fazer uma analogia e pensar que o movimento em torno do elétron, ou em torno do núcleo, ele corresponde a uma espira, beleza? Ele corresponde a um circuito elétrico. Então, considerando o movimento do elétron em torno de um átomo, temos. Então, lembrando que isso aqui é uma análise puramente clássica, beleza? Oh, a Josane voltou. Então, pronto, estamos completos. Imagine isso aqui, galera, ó. Cadê a minha figurinha? Qual que é a minha figurinha aqui? Essa. Então, vamos pensar juntos. O elétron ele é negativo. Ele girando aí, no sentido anti-horário, ele vai produzir um momento angular pelo fato de ser uma massa rodando. O momento angular, ele não leva em conta a carga, né? Vocês lembram que o momento angular, ele é aquele cara dado assim, né? Um vetor L é igual a R vetor P. E o P é o momento linear. Então, nessa análise clássica, o momento angular, ele não leva em consideração a carga, apenas a massa. Então, se tem uma massa girando no sentido anti-horário, isso aí pela regra da mão direita, pelo produto vetorial, né? Você vai ter aí o momento angular para cima. Esse é o momento angular do elétron. Porém, você pode associar esse movimento do elétron aí como sendo uma corrente elétrica. E aí a gente associa a corrente elétrica, né, no sentido contra ao sentido do movimento eletrônico. Então, a corrente elétrica é no sentido horário. Tudo bem, galera? E por ser no sentido horário, isso geraria, então, um momento magnético na direção oposta, da direção para baixo. Então, você tem o momento magnético para baixo e o momento angular para cima. São dois momentos diferentes. Um está associado à rotação de uma massa e o outro está associado à rotação de uma carga. Como é uma carga elétrica, você tem aí o momento magnético para baixo, porque a carga elétrica ela é negativa. Tudo bem? E aí existe um acoplamento entre esses dois momentos magnéticos. O momento magnético angular, ele existe junto sempre com o momento magnético. O momento magnético, ele existe sempre junto com o momento angular. Tudo bem? São dois caras que estão sempre juntos e sempre opostos. Bom, o que nós vamos fazer? A gente sabe que a corrente elétrica, ela é a carga dividida pelo tempo, né? Então, vamos pensar o seguinte, o que nós temos de carga aí é um elétron. Então, a carga que atravessa, né, se você pensar numa seção da espira aí, isso aqui é uma análise como se fosse uma espira, tipo um circuito elétrico. É um elétron só, então é a carga do elétron que está passando a cada um período. Beleza, galera? Do movimento circular. De novo, isso aqui é uma análise clássica. O que é o momento magnético que vocês viram lá atrás? Nada mais é do que a corrente vezes a área da espira. Certo? Só que essa espira que nós estamos levando em consideração é uma espira circular, então é πr ao quadrado. Ok?
Bom, vamos misturar toda essa brincadeira aí. Eu posso escrever, então, que o momento magnético μ, ele vai ser igual ao I, que é a carga sobre o tempo, que é o período, não é isso? Vezes a área. E a área é π vezes R ao quadrado. Aí vocês vão lembrar que dentro do movimento circular existe a relação da velocidade, que é a distância, uma volta completa, sobre o tempo, que é o período. Né? Então você pode usar esse período e substituir ele aqui dentro. Ó. E aí ficaria assim, μ, que é o momento magnético, vai ser igual a E sobre, no lugar do período entra 2πr sobre a velocidade, aí eu posso jogar essa velocidade lá para cima, né? Então, 2πr, vou jogar a velocidade para cá. E aí tem aqui πr quadrado. πr quadrado. Muito bem. Π com π morreu. Esse aqui é um Rzinho também, né? Esse R vai embora com esse R. E aí a gente chega numa expressão para o momento magnético, que é μ igual a carga do elétron, velocidade do elétron, vezes o raio. Parece a mesma letra, né? Velocidade e o raio. Como é que eu vou diferenciar o V do R agora? V, R, pronto. Sobre 2. Ok? Só que a gente sabe quem é o momento angular. E aí, então a gente pode associar o momento angular aí dentro. Porque, ó, porém, sabemos que L, lembra que o L é o R vetor P? Como o ângulo aí entre o R e o P, que é a velocidade, né, tá na direção da velocidade, forma 90 graus, olha para o desenho. Tem 90 graus aqui, ó. Então, o produto vetorial dos dois vai aparecer apenas R, M, V. É isso? Sem problema algum. Então, lá para cima. Então, olha só. Eu vou isolar. Olha o que aparece aqui, ó. Aparece o V e aparece o R. Tá bom? Se eu tirar o V e o R da minha equação, eu posso passar o M dividindo, né? Aí fica L dividido por M. Então, o meu momento magnético, ele vai ser dado por E sobre 2M vezes o momento angular. Ok? Se você quiser botar o caráter vetorial, a gente põe, então, vetorialmente. Já vou até trocar de cor aqui, ó. M vetor, ele vai ser igual menos, porque aponta sempre para baixo, ok? A carga do elétron em módulo sobre 2 vezes a massa do elétron vezes o momento angular. Então, vocês estão vendo que existe aí uma relação intrínseca entre o momento magnético e o momento angular. Esses caras, galera, são, então, acoplados, beleza? Eles estão sempre juntos. Essa constante aqui, ó, é conhecida essa constante aqui, ela é conhecida como a razão giromagnética do elétron.
Ok? Bom, se eu tenho o vetor, eu posso ter suas componentes, né? E uma componente que nós usamos como referência é a componente z, tá? Podia ser qualquer outra, tá, galera? Podia ser x, podia ser y. Mas a gente escolhe uma para poder fazer os estudos, né, de uma direção. E depois, porque quanticamente você só pode escolher uma. Você não consegue escolher outras. Bom, a componente z, então, ela vai ser dada por mi, vou chamar de z, ela vai ser igual a menos e sobre 2m, ok? Vezes a componente z do momento angular. Beleza? Nada de muito esdrúxulo aí. Agora, vocês vão ter que acreditar em mim, tá bom? Porque existe agora uma associação com a mecânica quântica nessa história. É o seguinte, essa componente Lz, ela é quantizada, tá bom? De acordo com a mecânica quântica. Isso quer dizer que a componente Lz, ela não pode assumir qualquer valor, só pode assumir alguns valores. Vocês vão ver isso lá quando vocês estudarem física moderna e depois quando vocês estudarem física quântica. Tá bom? E isso é um dos fenômenos que vai aparecer aqui inevitavelmente. Então, eu vou falar, né, para vocês já irem, inclusive, um pouco que se acostumando com essa ideia, tá? Para não chegar lá na hora e ter isso como um susto. Então, a ideia é o seguinte, de acordo com a mecânica quântica, e aqui é só uma pincelada, tá? O que acontece? Acho que essa ponta aqui está começando a ficar ruim. O que acontece? O Lz, ele é dado através de um múltiplo que a gente vai chamar de ml vezes o H cortado, tá bom? E o H cortado nada mais é, galera, do que o H que vocês conhecem como a constante de Planck, dividido por 2π. Ok? Nada mais é do que isso, é uma constante dividido por 2π. E aí, como aparece sempre esse cara, H sobre 2π, H sobre 2π, aí sintetizaram tudo em H cortado. Então, mas o grande lance aqui é o seguinte, o momento magnético, o momento angular na direção z, ele só pode ser múltiplos inteiros de H cortado. Então, ou vai ser 1H cortado, ou 2H cortado, ou 3H cortado, nunca um número quebrado, tá bom? De acordo com a mecânica quântica. E é isso que as pessoas veem no laboratório. Então, mais ou menos assim, ó, deixa eu ver se eu consigo explicar isso melhor. Imagina que aqui tem um momento magnético, um momento angular, desculpa, nessa direção. Se está nessa direção, a componente z é zero, beleza? A componente z é zero. Aí, de acordo com esse M aí, o momento magnético ele só pode agora assumir um valor, por exemplo, aqui, ó. Porque esse valor aqui, ele vai me dar uma componente Lz para cima. Certo? Então, essa componente Lz, vamos supor que ela é H cortado, isso quer dizer que eu não posso ter um momento angular no meio do caminho aqui entre esses dois. Tá bom? Por quê? Porque o momento angular ele é uma grandeza quantizada dentro do mundo quântico. E esse ml, ele pode assumir apenas alguns valores. Deixa eu botar eles aqui para vocês. Ó. Esse ml, ele pode ser 0, ele pode ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, e assim por diante. Tá bom? Até chegar num limite. Esse limite é definido por um outro número que a gente chama de L. Beleza? Depois desse L vai ficar mais claro para vocês o que é. E o H, vou botar aqui o valor do H, para quem nunca viu, é 6,63
vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo. Beleza? Isso aqui é conhecido como constante de Planck. Muito bem. Feito isso, a gente vai trocar então, nosso LZ pelo seguinte. Então, o MZ vai ser menos E sobre 2M vezes o LZ. E o LZ agora a gente chamou de MLH cortado. Não foi? Bom, aí o que a gente vai fazer? Eu vou chamar, galera, um conjunto de letras que tem aí, de grandezas, da seguinte maneira, ó, fazendo... Vou trocar de cor. Eu vou chamar de Mi, B. Vou chamar de EH cortado sobre 2M. Percebam que isto aí tem grandeza de momento magnético, porque esse ML aqui, ó, ele é apenas um número. Então, ele está apenas contando 1, 2, 3, 4. O que carrega a unidade são os outros caras que eu separei aqui. Tá bom? Então, isso aqui tem grandeza de momento magnético, e isso aqui é conhecido como magnéton de Bohr. Magnéton de Bohr. É como se fosse, galera, o menor valor possível do momento magnético, tá? Magnéton de Bohr. Então, é como se fosse um nível zero. O menor momento magnético é esse, pá. Aí o próximo, 2 vezes esse. Aí o próximo, 3 vezes esse, 4 vezes esse. Tá bom? E aí você surge a quantização do momento magnético também. E esse magnéton de Bohr, ele tem um valor, vocês vão usar bastante nos exercícios, que é dado por 9,27 vezes 10 a menos 24. Tesla por... Joule por Tesla. Belezinha? Isso quer dizer o seguinte, galera. Isso quer dizer que o Mi, então, na direção Z, ele vai ser dado por menos o magnéton, vou botar assim, ó, menos o número quântico ML, que define quantas vezes, vezes o magnéton de Bohr, chamado de MB. Beleza? Então, isso quer dizer o seguinte, ó, o momento magnético na direção Z, ou ele vai ser 1 vezes o magnéton de Bohr, né, mais ou menos 1, ou mais ou menos 2 vezes o magnéton de Bohr, ou mais ou menos 3, e assim por diante. Claro, começa no zero. Tá bom? É quando o seu átomo não tem momento magnético. Muito bom. Muito bom. Andando para frente, o que a gente sabe, galera? A gente sabe que existe uma interação entre o campo magnético e o momento magnético. Certo? Esse campo magnético ele é externo, né? Quando você aplica um campo magnético a uma espira, lembra disso? Por exemplo, vocês tinham lá uma espira, sei lá, retangular, assim. E aí ela tinha uma corrente elétrica nessa direção. Quando você vinha aqui e jogava um campo magnético, vocês lembram que existia uma energia de interação entre o campo magnético e essa espira, não era isso? E essa energia de interação era dada pelo produto entre o momento magnético da espira e o campo externo. Tá? Então, eu vou escrever isso aqui para vocês. Ó. Logo
a interação entre o momento magnético e um campo magnético externo, um campo magnético externo é dada por vamos lá. Aí vocês vão lembrar dessa equação aqui, ó, que a gente já viu ela no começo do curso. A energia potencial de interação é igual ao produto escalar entre o vetor momento magnético e o vetor campo magnético. Esse campo magnético, galera, é o campo externo, tá? É o que vai forçar o alinhamento entre a espira e ele. Beleza? Se você pensar apenas no campo magnético apontado na direção Z, então deixa eu arrumar a letra. Para um campo aplicado na direção Z, o que acontece? Você vai ter, né, eu vou botar aqui no cantinho, ó, o produto escalar de Mi com B vai gerar Mi B cosseno de θ, ok? Só que esse B aqui, ele já está na direção Z, porque eu estou aplicando ele na direção Z. Então, esse Mi cosseno θ, ele vai me corresponder exatamente a componente Mi que está no eixo Z. Porque é como se fosse assim, né? Ó, eu apliquei um campo magnético para cá, na direção Z. E aí vamos supor que eu tenho uma espira que tem um momento magnético para cá, Mi. Ok, galera? Então esse cara aqui, ó, é o ângulo formado entre os dois. Então se eu pego o Mi cosseno θ, eu vou ter exatamente o Mi na direção Z. Pode crer? Logo nós vamos ter o seguinte. Então, o 1, ele vai ser igual, então, menos, né, tem um menos aqui na frente, eu esqueci de colocar. Menos o μz, que é o mi cosseno θ, tá? μz vezes o b na direção z. Tá, vou tirar esse externo aí, vou deixar só assim. Bom, e nós já sabemos que é esse cara da equação passada, né? Ó. O μz, ele tá bem aqui, ó. Então, eu vou colocar no lugar do μz esse negócio, que já é negativo, então menos com menos vai gerar um mais. E aí, a interação energética vai ser dada por ml, beleza? Olha a energia aí sendo quantizada, vezes o B, vezes o magnéton de Bohr. Certo, galera? Então, vocês estão vendo que a energia de acoplamento aí entre o campo magnético externo e o momento magnético depende desse número quântico. É por isso que a gente precisa levar em consideração efeitos quânticos para conseguir entender de maneira mais
mais precisa. Mas aqui a gente está dando só uma pincelada do como que é esse, né, esse fenômeno quântico aí. Bom, acontece o seguinte, os caras começaram a perceber que não só o momento orbital tem um elétron. Porque se você pensa num elétron livre, por exemplo, um elétron livre, esse cara, ele não está girando em torno de ninguém. Se ele não está girando em torno de ninguém, ele não teria por que ter um momento magnético. Mas quando você faz experimentos, você vê que esse cara tem um momento angular. Ele tem um momento angular que você não sabe do que é. Né? E aí então vem a analogia. Pô, se ele é uma partícula, então ela pode estar girando em torno dela. Se ela está girando em torno dela, ela tem o que nós podemos chamar de spin, que é o momento angular de spin. E vocês já, não sei se vocês já fizeram mecânica 2 ou até mecânica clássica, quando você tem um objeto que gira, por exemplo, o planeta Terra, né, que gira em torno do próprio eixo, você tem aí o momento angular das coisas aqui, ó, do planeta Terra, girando junto em torno desse eixo, tudo isso gera um novo momento angular. E aí, para diferenciar do momento angular da trajetória entre o Sol e a Terra, né, esse momento angular aqui em relação ao Sol, a gente chama de momento angular orbital, e o momento angular em relação ao eixo do próprio planeta é o momento angular de spin. Tá? São dois momentos angulares, de maneira que você pode somar os dois momentos angulares e ter um momento angular total do sistema. Certo, galera? É esse momento angular aí, por exemplo, que quebra as pernas dos terraplanistas. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Deixa eu mão. Muito bem. Então, essa aí é a energia. O momento angular de spin do elétron, ele é um momento que a gente chama de momento intrínseco. Tá, galera? É aquela questão seguinte: se o elétron existe, então ele tem spin pelo simples fato dele existir. Beleza? É igual a massa do elétron. A massa do elétron existe pelo simples fato do elétron existir. A carga do elétron também é intrínseca. Existe pelo simples fato do elétron existir. Então, essa outra grandeza, que nós vamos chamar de spin, é uma dessas. O simples fato do elétron existir dá a ele essa coisa que nós chamamos de spin. Só que, olha, não fica preso a essa analogia que eu fiz, não, tá, galera? Essa analogia dele girando em torno dele mesmo, uma analogia clássica, ela não explica de uma maneira convincente, porque no mundo quântico, nós não tratamos os elétrons como bolinhas, tá bom? Eles têm um momento angular associado a ele, que a gente chama de spin. Mas a explicação dele girando em torno dele mesmo é só uma analogia, não tem nada a ver. Porque lá no mundo quântico a gente lida com esses caras como se eles fossem um campo de oscilações, tá? Um campo de matéria oscilando. Então, o negócio é um pouquinho mais esquisito. Mas aqui a ideia é o seguinte: além, então, né? Além do momento angular orbital, orbital. Então, olha o nome. O momento angular orbital é aquele que vem do giro do elétron, tá bom? Considerando o elétron uma bolinha. Além do momento angular orbital, o elétron também possui intrinsecamente
Ou seja, isso é dele e ninguém tira. Intrinsecamente. Intrinsecamente, o momento angular de spin. Aí você fala, professor, por que a gente tem que ver isso agora? Porque a gente está estudando a propriedade magnética dos materiais. E quando você aplica um campo magnético no material, os elétrons eles respondem a esse campo magnético por conta desses momentos magnéticos, beleza? Porque ele vai ter um momento angular e um momento de spin. Esses dois momentos, eles geram momentos magnéticos angular e de spin. Tá bom? Então a gente só precisa pelo menos entender o que está acontecendo ali no miolo ali da matéria. Então ele vai ter um momento angular de spin angular spin. E aí, para diferenciar do Lzão, eu vou chamar de Szão, tá? De spin S, dado por então, a matemática ela é a mesma. Como nós temos um momento de spin, então eu vou chamar aqui, ó, a componente Z desse S vai ser dada agora por um número, de novo, vou chamar de ms, tá bom? Porque agora é o número associado ao spin vezes H cortado. Só que esse ms, ele é legal. Ele só pode assumir dois valores, que é mais ou menos 1 sobre 2. Beleza? É por isso que as pessoas falam que o elétron ele tem spin meio. Tá? Porque esse número ms aí para o elétron só pode ser 1 meio ou menos 1 meio. Beleza? Aí, galera, aqui é legal vocês já começarem a notar o seguinte: existem partículas que têm spin dados por números semi-inteiros, beleza? Então, você tem partículas com spin meio, spin 3 meios, né? Você pode ter partículas com spin 5 meios, e partículas com spins inteiros de H cortado. Então, você pode ter partículas com 1 H cortado, 2 H cortado, 3 H cortado. Esse mundo de partículas, eles são divididos em dois nomes. São os férmions e os bósons, beleza? Os férmions são os caras que têm spins semi-inteiros. E os bósons, eles têm spins inteiros. E isso dá uma diferença entre eles absurda. Por exemplo, a matéria que você conhece, formada por prótons, elétrons e nêutrons, é tudo feito de férmion. Beleza? Então, os prótons são férmions, os nêutrons são férmions e os elétrons são férmions. Ou seja, eles têm spins semi-inteiros. Já os bósons, eles geralmente são associados aos propagadores das forças. Então, por exemplo, quem é que faz a propagação do campo eletromagnético? São os fótons. Os fótons são partículas de spins inteiros, ou seja, são os bósons. Beleza? Aí, existem o bóson de Higgs, que vocês já ouviram falar aí nas notícias. Alguns bósons mediadores da força fraca. Alguns não, os bósons mediadores da força fraca. Então, esses caras aí, eles são partículas de spin inteiro, beleza? E aí tem uma grande diferença natural entre eles, que é o seguinte: vocês já devem ter ouvido falar no princípio da exclusão de Pauli. Já? O princípio da exclusão de Pauli, ele se aplica aos férmions. Olha que viagem. Aos bósons, não. Então, os bósons, eles podem ocupar os mesmos estados quânticos. É por isso que quando você fala do condensado de Bose-Einstein, é um outro estado da matéria, ele só serve para quem? Para bósons. Porque ali é um estado da matéria estranho, onde as partículas se comportam de maneira igual. Beleza? Porque estão todos ali no mesmo estado. Os férmions não conseguem, porque os férmions, eles têm que ter números quânticos diferentes, né, dentro do mesmo sistema. Muito doido, né? Então, o spin, ele já faz essa classificação aí entre um e outro. Mas para nossa brincadeira aqui,
a gente está olhando para o elétron, porque o elétron é quem está lá dentro do átomo. E o elétron tem spin meio ou menos meio. Beleza, galera? Tudo isso aqui não é invenção. Tudo isso aqui é medido em laboratório e a galera demorou muito para conseguir criar uma teoria que justifique o que era feito dentro de um laboratório. Lembrem que a física tem um norte. Nós precisamos caminhar no que nós estamos vendo. Nós precisamos caminhar através dos experimentos, através do que a natureza mostra. Beleza? O resto, meu amigo, o resto é especulação, ou conspiração, ou imaginação. Beleza? Então, vamos lá. Assim, o momento magnético de spin, né, nós vamos então atribuir agora o momento magnético para esse spin aí. Já que tem um momento magnético angular, né, vamos ter um momento magnético de spin. Magnético é dado por essa discussão vai ser feita novamente lá na Introdução à Física Moderna, tá? Mas pelo menos vocês já vão ter aqui uma ideia. Então, olha só, fazendo uma alusão ao Mi orbital, eu vou fazer aqui o Mi de spin. E aí, para diferenciar, eu vou chamar de Mi com S embaixo, pode crer? Só que eu quero a componente Z, ela que vai ser importante para mim nesse momento. E a componente Z desse momento magnético de spin, tá? Ela é dada, galera, por menos E sobre M vezes o SZ. Tudo bem? E aí, o porquê que não tem o 2 aí, ele é justificado por outras teorias, tá? Inclusive a própria física quântica, ela não dá conta do spin, precisa de uma generalização da física quântica, que é quando você mistura física quântica com física relativística, aí você consegue ter a introdução do spin aí, cara, e aí, mesmo assim, ainda não resolve alguns problemas que tinham dentro do laboratório. Aí uma outra física foi construída, chamada de eletrodinâmica quântica. Aí ela sim deu conta, né, da explicação mais precisa do que estava acontecendo. E aí esse dois, a gente aproxima o resultado assim, dessa maneira. Bom? Mas a gente pode usar assim, não tem problema nenhum. E aí, misturando tudo, ó, o MIS Z, que é o momento magnético de spin na direção Z. Então, já colocando o SZ, né? Vou botar aqui, ó. Isso aqui é menos E sobre M. Lembra que o SZ ele vai ser mais ou menos meio de H cortado, não era isso? Mais ou menos meio de H cortado, porque é o MS que aparece aí dentro. Então, esse aqui vai dar mais ou menos EH cortado. Deixa eu botar direitinho aqui. Mais ou menos EH cortado sobre 2M. Mais ou menos EH cortado sobre 2M. E vocês viram que esse EH cortado sobre 2M, Mi, S, Z. Isso aqui é mais ou menos, então, o magnéton de Bohr. Pronto. Esse é o momento magnético de spin permitido para o elétron. Ou é mais o magnéton de Bohr, ou é menos o magnéton de Bohr. E aí, a gente pode agora usar a energia de acoplamento do spin com o campo. Então, dessa forma, a
energia potencial é mesma equação, tá, galera? Vai ficar U é igual ao menos o μ S, vetor, né? Escalar B, externo. E aí, se a gente olhar para o campo aplicado na direção Z, a gente chega na mesma equação. Vou até deixar de vermelho aqui, ó. U vai ser igual a menos μ SZ vezes o campo B, que está na direção Z. Se você quiser trocar lá em cima, esse U ele vai ser, então, igual a mais ou menos, né, o magnéton de Bohr vezes o campo magnético. Beleza? Isso aqui, deixa eu até colocar aqui, ó. Isso aqui para o campo aplicado na direção Z. Aí você pode estar falando assim, professor, então peraí, existem duas energias potenciais? Existe uma energia potencial associada ao momento angular e uma energia potencial associada ao momento de spin. É isso. Porque o que as pessoas, né, viram? Isso lá em 1920 e tantos, tá, galera? Existe um experimento chamado experimento de Stern-Gerlach, que vocês vão estudar aí lá na física quântica. Que ele era praticamente o seguinte: imagina aqui dois polos de um ímã, um norte e um sul. Se você jogar aqui átomos, por exemplo, que eram feitos, né, eram átomos de prata. O que é o átomo de prata? Ele é um cara formado por 47 elétrons. Só que dos 47, 46, eles estão todos fechados nas suas órbitas. Isso quer dizer que todos os elétrons ali fechados em números pares, a quantidade de elétron com spin para cima e spin para baixo é a mesma. Isso quer dizer, então, que para esses átomos, para esses elétrons, você não tem momento magnético de spin. E a mesma coisa acontece com o momento orbital. O orbital, você tem cada elétron, somando os momentos de todo mundo, vai dar zero. Aí o último elétron, ele está num estado, que é o elétron 47, ele está num estado onde o momento orbital dele é zero, certo? Mas mesmo assim, esses átomos de prata, eles são desviados ou para cima ou para baixo. Né? E aí você tem um borrão aqui, ó, no anteparo, e outro borrão aqui no anteparo. Isso a física clássica não explicava, beleza? E isso porque você tem um campo magnético atuando aqui nessa região. E aí, isso só podia ter vindo da onde? Do spin do último elétron, porque pensa, o átomo de prata é neutro, então não tem força atuando sobre ele desse tipo aqui, ó. Força elétrica mais força magnética. Acho que não é vetor, não. Força elétrica, força magnética. Só que o átomo é neutro, então não tem carga, então essas forças não existem. Né? E não tem momento angular. Se não tem momento angular, não tem μ orbital. O μ orbital é zero. Então você não tem nenhuma força que empurra ele para cima ou para baixo, dado pela força eletromagnética, e nem pelo momento angular do elétron, ou do átomo. Então só poderia ser outra coisa. E essa outra coisa é o spin. Beleza? Porque o elétron ele existe, logo ele tem spin. Certo? E como é um elétron só na última camada, então é ele que responde por esta força que separa, então, o átomo de prata em dois: elétrons com spin para cima e elétrons com spin para baixo. Beleza? E isso revolucionou um pouco a história da física, né, nessa época.
Beleza, galera? Então, essa foi a brincadeira aí que eu queria que vocês vissem sobre um pouco de momento magnético, dos elétrons, dos átomos, enfim. E aí, quando você junta tudo isso dentro de um objeto, então você pode somar os dois momentos magnéticos, você pode ter materiais que os momentos magnéticos de todos os átomos se anunam, ou você pode ter materiais onde os momentos magnéticos desses átomos eles se somam, beleza? E aí nós temos alguns comportamentos diferentes de alguns materiais quando submetidos ao campo magnético. Beleza? Isso aqui, então, nós vamos chamar do seguinte, é uma pincelada, tá? Nós vamos chamar de propriedades magnéticas dos materiais. Bom, mas vamos lá, antes da gente ir para frente, alguma dúvida? Deixa eu escrever isso aqui direito, né? Ficou esquisito. Alguém tem alguma dúvida, galera? Alguém falou alguma coisa? Tá sossegado? Tudo bem para vocês? Entender essa ideia aí de momento magnético angular, momento magnético de spin, são dois caras diferentes. Tranquilo, né? Então, beleza. Então tá. Então, quais são as três propriedades magnéticas dos materials? Vou começar com o diamagnetismo. Mais uma vez, galera, esses caras são melhores explicados usando a mecânica quântica, tá? Aqui a gente vai fazer uma análise clássica. Porque é o que temos. Diamagnetismo. O que é o diamagnetismo? Na bem da verdade, todos os materiais têm essa característica de diamagnetismo. Só que o lance é que as outras, quando você tem um material onde as outras duas propriedades elas se sobressaem mais, então esse aqui fica muito apagado, porque o diamagnetismo ele é bem fraquinho. Tá? Mas quando o material não tem nem paramagnetismo e nem ferromagnetismo, então ele vira um material que a gente chama de diamagnético. E a ideia dele é o seguinte, velho, você manda um campo magnético em cima de um material desse, o que ele faz? Ele responde com um campo contrário. Então, é como se os átomos ali dentro do seu material, eles se alinhassem magneticamente falando de orientação contrária ao campo que você está jogando. Beleza? Então, aqui, o campo magnético externo
Se der tempo, eu faço uma conta clássica com isso aqui para vocês, que é um dos exercícios do livro. Induz um campo no sentido contrário. No material. Ah, se você quiser enxergar isso do ponto de vista clássico, você consegue, tá? Mas a ideia é o seguinte, ó. Você tem aqui um material qualquer. Esse material é composto de vários átomos. Esses vários átomos, eles estão aí, né, aleatoriamente orientados com seus momentos magnéticos, ou às vezes nem tem momento magnético, os átomos, porque aí os elétrons vão cancelando uns com os outros internamente dentro dos átomos. O que acontece? Se você então taca aqui um campo magnético externo nesse material, vamos colocar assim, por exemplo, surge dentro do material um campo bem fraquinho, contrário. E esse campo fraquinho contrário que surge dentro do material, ele se opõe, então, a esse campo externo, de maneira que role aí uma força de repulsão entre esses caras. Tudo bem? Então, o efeito do diamagnetismo é uma repulsão entre o campo externo e o ímã, e o material. Beleza? É por isso que você já deve ter visto em alguns filmes, ou, sei lá, documentários, a galera, por exemplo, colocando algo para flutuar, por exemplo, um ser vivo para flutuar em cima de um campo magnético. Isso é devido ao diamagnetismo, beleza? Já fizeram isso com uma rã, por exemplo. Tadinha da rã. Pega a rã, força ela a um campo magnético violento, né? Só que, assim, não vai causar dor, porque todos os átomos respondem igualmente, de maneira que ela se sustenta, ela não sente nada, só sente ali que não tem chão em cima dela, mas ela está flutuando em equilíbrio, tudo bem? O lance é que para fazer isso com o ser humano precisa de um campo magnético extremamente violento, tá? E isso, às vezes, pode não ser possível, tá? Mas a explicação clássica para isso, galera, é mais ou menos assim, ó. Vou fazer uma explicação bem rápida aqui. Deixa eu ver se eu tenho essa figurinha. Eu acho que eu tenho. Aqui, ó. É mais ou menos assim. Imagina um átomo, né, qualquer lá no seu sistema, no seu material. Esse elétron aí, ele está girando no sentido anti-horário, ok? No sentido anti-horário. Quando você cria um campo magnético externo, e aí esse campo magnético está aumentando porque você está, né, fazendo ele acontecer, lembrem que variação do fluxo magnético, dφ dt, por exemplo, isso te leva a um campo eletromagnético induzido, né, que tem o menos. Isso aqui dá a lei de Faraday, que vocês conhecem. Né? E aí isso faz o seguinte, isso pode colocar, dependendo da situação, né, isso pode fazer o elétron querer girar mais rápido ou querer girar mais lentamente. Neste caso aqui, o campo está para cima e ele está aumentando. Né? A corrente elétrica ela é para cá, por conta do contrário do elétron. Pela lei de Lenz, nós vamos ter, então, o elétron gerando um campo magnético aqui contrário. Ó. O elétron, né? A corrente elétrica, um campo contrário. Daí que vem esse Mi aqui, ó. Tá bom? Por quê? Porque ele vai querer girar mais rápido, então você vai produzir um momento magnético para baixo. Percebam que ele é contra o campo magnético externo
Por quê? Porque o campo está aumentando. Aí você fala, professor, e os outros átomos que têm elétrons girando no sentido oposto? Aí os outros átomos que têm o elétron girando no sentido oposto, eles têm um momento magnético para cima. Porém, o efeito do campo elétrico induzido é frear esses elétrons. Então, eles vão perdendo este momento magnético para cima. Beleza? Então, no efeito geral, o que você tem? Um campo magnético para baixo sendo fortalecido e um campo magnético para cima sendo enfraquecido. Isso gera, então, no contexto estatístico geral do seu material, um campo contrário ao campo externo. Beleza? Daí que vem o diamagnetismo. Isso é uma explicação clássica, tá? A explicação clássica ela não justifica todos os fenômenos. Muito bem. Qualquer dúvida, vocês me falam. O outro, cara, é o paramagnetismo. Paramagnetismo. O paramagnetismo é o seguinte, cara. Os átomos possuem momentos magnéticos, eles têm um momento magnético deles, porém, eles estão aleatoriamente espalhados ali no seu material, né? De maneira que você tem uma soma dos momentos magnéticos dando zero, porque é uma distribuição aleatória de momentos magnéticos. Aí o que você faz? Quando você mete um campo magnético, esses momentos magnéticos de cada material, eles são forçados a se alinhar com o campo externo. Então você vê que o seu material ele vai gerando ali uma magnetização pelo fato de você estar jogando um campo magnético dentro dele. Quando você tira o campo magnético, esses caras eles perdem a magnetização. Tudo bem? Então, a ideia aqui é o seguinte. Os momentos magnéticos dos átomos se alinham parcialmente, tá? Se alinham parcialmente ao campo magnético externo. Ao campo magnético externo. Certinho? E aí isso quer dizer, então, que o material, ele apresenta uma magnetização dele agora, porque como os momentos magnéticos se alinharam, não todos, porque quando você consegue colocar todo mundo alinhado, a gente chama isso de saturação, tá bom? Você tem uma magnetização de saturação. Quando você, então, tem esses caras alinhados, o seu material apresenta uma magnetização. E essa magnetização, a gente calcula assim, ó. A magnetização... Oi? De boa aí. A magnetização é dada por
Vou chamar de M essa magnetização, beleza? Mzão maiúsculo. Isso vai ser, então, o momento magnético dos seus, daquela região ali efetiva, dividido pelo volume daquela região. Tá bom? Isso vai dar a magnetização do seu material. Então, aqui esse F, ele corresponde a uma magnetização, momento magnético efetivo, né? Momento magnético. Efetivo. Que lembrem que é somente é um alinhamento parcial, não é de todo mundo, tá? Então, a gente fala que existe um momento magnético efetivo daquele conjunto de átomos que estão dentro daquele volume, né? Então, dividido por este volume. Por que isso, galera? Porque, por exemplo, pense, se você tiver um momento magnético dentro de um volume muito grande, né, um momento efetivo dentro de um volume, imagina que é o seu material. Aí eu falo assim, olha, dentro dessa região aqui, eu tenho um momento magnético efetivo para cá. Beleza. Mas se esse mesmo momento magnético efetivo for dentro de um volume muito grandão, esse mesmo pequenininho, aí isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que você tem uma magnetização fraca, porque você está ali olhando para agora uma região muito grande, com pequenos, poucos átomos com uma magnetização para um lado só, né? Porque se você olha para um lugar pequeno e você fala assim, olha, dentro dessa região aqui eu tenho uma magnetização efetiva, isso quer dizer que muitos átomos daquela, uma parcela grande dos átomos daquela região tem uma magnetização para um lado específico. Tá bom? Agora, quando você amplia para um lugar maior, aí você acaba meio que perdendo um pouco essa parcela, né? Essa porcentagem de átomos que estão orientados para aquela direção lá. Por isso que a gente chama de magnetização efetiva, ou momento magnético efetivo. Quem estudava muito isso era o casal Curie, né, cara? Ou Curie, como vocês quiserem falar aí. Existe inclusive aqui um gráfico de laboratório, aqui, ó. Era o seguinte, eles chegaram à conclusão que o campo magnético lá, a magnetização do material dependia também da temperatura, e que faz muito sentido, porque quanto maior a temperatura, a agitação deles começa a estragar essa orientação, né, magnética. E quando você diminui a temperatura, você conseguia forçar, então, a alinhar esses caras de maneira que a magnetização, a saturação, acontecesse de uma maneira mais rápida. Tá bom? Então, aqui tem algumas curvas, alguns pontos, né, experimentais bem interessantes. Vocês começam a ver o seguinte, os pontinhos pretos, eles correspondem a uma temperatura mais baixa, e aí você vê que a uma temperatura mais baixa, você consegue uma saturação do seu material. Já com temperaturas mais altas, o máximo que você consegue com um campo muito forte, olha só, é até aqui. Então você não consegue alinhar todo mundo numa direção só, porque a agitação térmica ela estraga esse alinhamento. Beleza? Você precisa de um campo magnético muito mais violento para conseguir forçar o cara mais quente a apontar para aquele lado lá. E aí, existe o que a galera chama de lei de Curie, ou lei de Curie, que é exatamente essa reta que está aqui, ó. Quando você vai para temperaturas baixas, o comportamento da magnetização ele é linear, assim, ó. Você está vendo que todo mundo tem esse comportamento linear. Depois de uma determinada temperatura, aí esse comportamento linear ele é quebrado, beleza? Aí você tem um alinhamento que vai tendendo a uma saturação, que eles chamam de magnetização máxima, beleza? Aqui está como M sobre N máximo, porque aí você tem aqui no máximo igual a 1, tá?
Beleza? Só que essa magnetização máxima, ela só consegue ser explicada pela teoria quântica. Beleza? Por isso que aqui ele separa esses pontos explicados pela teoria quântica. Tudo bem? Mas a ideia é o seguinte, a magnetização a magnetização é inversamente, esse é o grande segredo da parada. É inversamente proporcional proporcional à temperatura. Ok? E aí, pela lei de Courrier, que a gente... ou Curie, né? A magnetização é dada pelo seguinte, uma constante que depende do material que você está usando, vezes o campo magnético externo, isso aqui, galera, foi tudo visto em laboratório, tá? Isso aqui é uma lei experimental, inclusive. Campo magnético externo sobre a temperatura da sua amostra. Temperatura da sua amostra. E isso aqui é a lei de Courrier. Beleza? E esse C aí tem um nome. É a constante. Muito bem. Então, passando para o último caboquinho aí, nós temos o ferro... Deixa eu mudar de cor. Ferromagnetismo. Ferromagnetismo. O que é o ferromagnetismo, galera? Os átomos do seu material ferromagnético agora, eles têm um momento magnético muito forte. E aí eles naturalmente, eles vão se acoplando, né? E aí você tem um acoplamento de spin com órbita lá dentro. E eles vão se acoplando de maneira que eles vão se unindo numa mesma direção, certo? Essa mesma direção, eu já cheguei a falar para vocês isso lá no comecinho do curso, é o que a gente chama de momento de domínio magnético. Então, dentro do átomo, dentro do material, existem domínios onde cada região tem uma orientação magnética instantânea. É o contrário do paramagnetismo. Lá no paramagnetismo, os átomos não se alinham uns com os outros. Cada um está na direção aleatória, sacou? Mas aqui não. Aqui no ferromagnetismo, os átomos eles vão se alinhando uns com os outros, formando uma região espontaneamente magnetizada. Tá ligado? Só que a região, por exemplo, essa região aqui tem uma magnetização para um lado. Aí você pode ter uma outra região com a magnetização para o outro lado. Então, vocês têm os domínios magnéticos, eles estão orientados de maneira não alinhadas, beleza? Aleatoriamente. Certo? Mas o grande fato é que aqui no ferromagnetismo, as regiões que têm magnetização são regiões grandes. E essas regiões são magnetizações espontâneas. Certo? Ninguém fez as coisas ficarem ali. É um acoplamento entre os átomos que forçou eles a se orientarem juntos para uma mesma direção. Beleza? Então, o ferromagnetismo ele já tem uma magnetização espontânea pelo acoplamento dos próprios momentos magnéticos lá da órbita e do spin.
Então, aqui a ideia é o seguinte, os momentos magnéticos os momentos magnéticos dos átomos se alinham mesmo na ausência de um campo externo. Beleza? E isso aí cria... Estão criando, ou gerando, né, os domínios magnéticos. Os domínios magnéticos. Beleza? E aí, acho que tem até uma figurinha que eu usei na aula passada, lá no começo do ano. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Só para vocês terem uma ideia do que são esses domínios magnéticos, né? Aqui, ó. Isso aqui é do livro de vocês. Tá? Então, o seu material ele vai ser agora separado por fronteiras, onde cada fronteira vai ter uma magnetização. Dentro de uma determinada fronteira, dentro da região, você tem átomos que estão espontaneamente alinhados, beleza? E essa região é chamada de domínio magnético. E aí fica muito mais fácil você orientar esses caras, né? Porque se eu jogar aqui um campo magnético externo, o que acontece? Esses caras, eles são mais macios, magneticamente falando. Então, os seus domínios vão se orientando. De outro ponto de vista, o domínio magnético ele vai aumentando a sua fronteira, né? É isso que acontece. E aí você tem um ímã, né? Então, o ímã, ele é um material ferromagnético. Os metais, em geral, eles são materiais ferromagnéticos. E aí existe aqui um comportamento muito interessante desses materiais, que é chamado de esterese. A esterese é uma espécie de memória. Esterese. É uma espécie de memória magnética. O que acontece? Os domínios magnéticos guardam a memória, vou botar memória entre aspas aqui, ó. Guarda a memória do campo aplicado. Como assim? Cara, tu vai lá e joga um campo magnético no material ferromagnético. Aí os bichinhos começam a se alinhar. Pá, 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 pá. Beleza. Aí quando você tira o campo, eles continuam alinhados. Porque eles se acoplaram naquela posição. Aí você fala assim, bom, então peraí, então deixa agora, eu vou jogar um campo contrário. Aí você joga um campo contrário, e aí é mais difícil de você conseguir fazer eles voltarem à situação original,
Porque eles guardaram, é como se fosse uma espécie de resiliência magnética. Eles guardaram aquela informação e não querem voltar para a posição original. É igual um papel, quando você pega um papel e dobra ele, por mais que você tente voltar à situação normal, o vinco fica como uma espécie de memória do material, cara, do que você fez ali. É uma resiliência do material. Sacou? Então, no magnetismo acontece a mesma coisa. A curva de esterese, ela é assim, ó. Olha que doideira. Você começa com o material não magnetizado, aqui no ponto A. Ele não está magnetizado. Certo? É um material ferromagnético. Aí você vai lá e aplica um campo magnético externo. Aqui, ó. Esse aqui é o campo externo. Esse aqui é o campo magnético dentro do material, beleza? Ou seja, é o campo magnético devido à magnetização do material. Aí, à medida que você aumenta o campo, a magnetização ela aumenta. Pronto. Então, você ali tem uma magnetização dentro do material. O que você espera se você aplicar um campo contra? Você esperaria que a magnetização voltasse a zero, né? Só que a galera viu não. Quando você vai agora aplicando um campo, ou diminuindo o campo, por exemplo, quando você diminui o campo, a magnetização ela volta de maneira diferente. E aí, mesmo com campo zero, o seu material possui um campo magnético interno, mesmo com campo externo zero. Ou seja, o alinhamento, ele perdurou. Ele perdurou. E aí, agora, o que você vai fazer? Você vai gerar um campo magnético contrário. Aí, quando você gera um campo magnético contrário, aí a magnetização vai fazendo isso aqui, ó. Até você chegar no valor máximo contrário. Quando você aplica o campo para o outro lado original, aí você vai vendo que a magnetização dentro do material vai fazendo uma outra curva. Ou seja, não zera de novo, e aí você atinge a saturação agora por este outro caminho. Então você vê que existe uma memória sendo guardada dos seus domínios magnéticos, ou seja, existe uma informação sendo guardada. Isso pode ser usado para muitas coisas. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas as antigas fitas cassetes, que eram feitas através daquela fita magnética, elas guardavam informação assim, através da esterese. Chique. Alguma dúvida, galera? Tudo em ordem aí com os senhores? E as senhoras? E as senhoritas? Bem, né? Bom, então com isso a gente finaliza tudo, senhores. Ó, acabamos o livro, né, do volume 3. Os primeiros exercícios do capítulo, eles são uma espécie de revisão do que vocês já sabem, beleza? Porque vocês vão ver as equações de Maxwell, e as equações de Maxwell nada mais são do que as equações que nós estamos lidando desde o ano passado, né, com a lei de Gauss. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer você trabalhar com essas coisas aí. A única novidade que vai aparecer para vocês é com relação à corrente de deslocamento, né? Que aí vocês viram ela só agora, por conta da lei da indução de Maxwell. Beleza? E aí o resto são perguntinhas a respeito desses negócios de magnetismo, ferromagnetismo, paramagnetismo. Vamos fazer pelo menos um outro exercício aqui, né, para vocês ficarem mais tranquilos. Deixa eu ver aqui. Esse aqui que eu quero. É esse aqui que eu quero. Ó, então, olha só. O que eu estava falando? Esses primeiros exercícios aqui, do 1
Ó, lei de Gauss para campos magnéticos. Campos magnéticos induzidos. Isso aqui tudo vocês já fizeram, mas faço de novo para dar uma relembrada aí, porque isso aqui é bom que dá uma revisão sobre tudo que a gente já fez. A novidade é esse aqui, corrente de deslocamento. Eu fiz um exercício com isso na aula passada. Tá bom? Vocês vão fazer o resto. Não deixem de fazer o resto. Eu fiz esse 21, não. Foi o 21, né, que eu fiz. Cadê? Foi o 21. Tentei fazer o resto. Aí, depois começa aqui, ó, o efeito do magnetismo nos elétrons, no momento magnético, no momento orbital, aquela coisa toda. E aqui as propriedades magnéticas, ó. Diamagnetismo, paramagnetismo, enfim. Bora fazer uns dois aqui sobre esses caras novos? Ó, o que eu prometi, vou fazer esse 38, que ele é uma análise clássica do diamagnetismo, ok? Ele diz assim, um elétron de massa m e carga -e se move em uma órbita circular de raio R em torno de um núcleo quando um campo magnético B é aplicado perpendicularmente ao plano da órbita. Supondo que o raio da órbita não varia e que a variação da velocidade do elétron devido ao campo B é pequena, escreva uma expressão para a variação do momento dipolar magnético orbital do elétron devido à presença do campo. Então é isso que nós vamos fazer. Esse é o 38. Esse é o 38. Então, aquela coisa que eu estava já falando com vocês no começo. Primeiro, você tem que lembrar que ao aplicar um campo magnético dentro de uma região que possui ali uma espécie de corrente, que é o movimento do elétron, é uma espécie de corrente, você vai induzir um campo elétrico naquela região, né? E vocês sabem que o campo elétrico ele é circular, né, em torno daquela região, que tem a ver com aquele desenho que eu colei para vocês ali, né, no quadro passado. Então, vamos começar olhando para esse ponto. O campo elétrico, isso aqui é uma análise clássica, tá, galera? O campo elétrico induzido na órbita do elétron. Campo elétrico induzido. Vocês sabem que a lei da indução do senhor Faraday diz que E escalar dl é igual a menos a variação do fluxo magnético. Beleza, então vamos rapidinho aqui, vocês já fizeram essas contas milhares de vezes. O campo elétrico, então, ele é circular, dentro de uma circunferência 2πr. Aqui, o fluxo é o campo vezes a área, né? A área é um círculo, então é πr ao quadrado. E aí a derivada vai bater lá no campo magnético, dB, dt. Muito bem. Com isso a gente acha, ó, R com R morreu, π com π morreu, a gente acha o campo elétrico induzido na órbita do elétron. Isto é, vou botar em módulo, tá? π, tirar esse menos aí do caminho. π, R sobre... π não, né? π já foi. É só R sobre 2, dB, dt. Beleza. O que este campo elétrico vai produzir na órbita do elétron? Lembra que esse campo elétrico não existia, galera. Agora campo elétrico ele vai produzir uma força no elétron. Essa força no elétron vai produzir uma aceleração no elétron. E é essa aceleração no elétron, do ponto de vista clássico, que vai produzir ali o efeito do diamagnetismo. Tudo bem? Ele vai poder acelerar o elétron ou frear o elétron. Depende de qual é a velocidade inicial do elétron.
Então, vamos lá, vamos calcular agora, então, a variação da velocidade do elétron. Variação da velocidade do elétron. Maravilha. Nós sabemos que a variação infinitesimal, né, que ele pede para você considerar uma variação pequena, do elétron dV vai ser igual à aceleração vezes um dt, não é isso? Pela segunda lei de Newton, esta aceleração é a força dividido pela massa. Então, a gente escreve que dV é igual a força carga vezes campo dividido pela massa, dt. E o campo está lá em cima. Então, fica dV é igual a Q sobre N vezes o campo elétrico, que é R sobre 2 vezes dB dt. Né? E aí tem um dt aqui, ó. dt com dt a gente manda embora. Ficamos, então, com o seguinte. Esse dV, então, ele vai ser a carga, né? A carga é a carga do elétron, então é a carga elementar, vezes o raio da órbita, dividido por 2m, vezes dB. Beleza? Então, a variação da velocidade, ela vem em função da variação do campo magnético. Beleza. Agora, vamos para o momento do dipolo, que é o que ele quer. Momento de dipolo, que é o momento orbital. Beleza? É o momento magnético orbital. Nós sabemos o seguinte, galera. Nós sabemos que o μ é o momento magnético orbital. Lá no comecinho da aula, a gente viu que ele é a carga, velocidade, vezes o raio sobre 2, não foi? Isso a gente viu lá no comecinho da aula de hoje. Então, a gente pode misturar as coisas aí. Por quê? Porque se você pegar, ele quer a variação do μ, se você pegar a derivada do μ aqui, o campo elétrico, desculpa, a carga elementar é constante. Ele pediu para você considerar o raio da órbita constante. Isso aqui dividido por 2. Então, quem vai dar a variação é apenas a velocidade. Então, essa variação da velocidade é que vai produzir a variação do momento magnético. E esse dV a gente tem lá em cima. Então, fica assim, ó, dμ, que é a variação do momento magnético. Opa. Isto vai ser igual a ER sobre 2 vezes o dV. E o dV é ER sobre 2m dB. Pronto, aí acabou o problema, né? Então, nosso dμ, que é a variação do campo do momento de dipolo, é igual a E quadrado, R quadrado, sobre 4m dB. Pronto. Então, do ponto de vista clássico, isto aqui é o que justifica o diamagnetismo presente em alguns materiais. Beleza? O fato de você ter uma repulsão quando você aplica um campo magnético em um material chamado de diamagnético. Certinho?
Tranquilo até aí? Vamos fazer mais um? Vou mais um aqui, pelo menos. Deixa eu ver. Bora fazer. Ó, pronto, fiz 44 aqui. Que ele é de paramagnetismo. A figura mostra a curva de magnetização de um material paramagnético. A escala do eixo vertical é definida por 0,15 e a escala do eixo horizontal é definida por 0,2 Tesla por Kelvin. Seja o μ experimental, o valor experimental do momento magnético de uma amostra, esse aí é o efetivo, tá, galera? Ou está associado com o efetivo. E o μ máximo, o valor máximo possível do momento magnético da mesma amostra, está associado à magnetização máxima. De acordo com a lei de Curie, qual é o valor da razão μ efetivo sobre o μ máximo quando a amostra é submetida a um campo magnético de 0,800 Tesla a uma temperatura de 2 Kelvin? Então, vamos pegar essa figura e vamos levar para nós. Questão 44. Já tinha ela. Então tá aqui, ó. Beleza. Ele falou para nós que o A é igual a 0,15. Isso não tem unidade, né? Porque a gente está dividindo dois caras com a mesma grandeza, M, magnetização por magnetização. E o B, ele falou que vale 0,2 Tesla por Kelvin, porque é campo magnético pela temperatura. Muito bem, então ele deu esses dois valorzinhos aqui, ó, este e este. Beleza. O que seria esse momento magnético máximo, né? O momento magnético máximo da amostra, momento magnético máximo, ele é definido, galera, como sendo o número de átomos que tem aquele momento magnético sobre o volume, né? Beleza? E este número de átomos vezes o momento magnético aqui, nós vamos chamar isso de momento efetivo ou experimental. E o momento magnético efetivo, o momento magnético do material no momento que você está fazendo a realização, é definido pelo momento efetivo. Desculpa, aqui é o máximo, né? Aqui vai ser o efetivo sobre o volume. E aqui é o momento magnético máximo. Esse cara aqui, ó, é o μ experimental. Ok? Então tá. Isso quer dizer o seguinte, cara. Quando você dividir os dois, né, que é o que ele quer, o M máximo dividido pelo M, isso corresponde, você vai cortar os volumes, isso vai dar o μ experimental sobre o μ máximo. Ele quer o contrário, né? Aí. Deixa eu inverter aqui. Ele quer o M, magnetização, pela magnetização máxima.
Quando você dividir os dois, então vai aparecer um Mi experimental em cima, os volumes vão cortar, né? Sobre um Mi máximo. Ok? Tá, só que agora, vamos olhar para o gráfico. Quando eu tenho os pontos A e B, eu tenho este ponto do gráfico bem aqui, ó. Certo? Quando você substitui os pontos A e B na lei, vamos botar a lei aqui, a lei de Fourier, que é o seguinte, C vezes o B externo sobre T, o que aconteceu? Como o A, galera, o A, ele corresponde ao M sobre o M máximo, pelo gráfico, é isto. Daqui você pode tirar quem é o M, né? O M é 0,15 do M máximo, ou seja, é como se fosse 15% do material magnetizado, em relação ao máximo que ele poderia ficar. Então, 0,15 vezes M máximo. Isto é igual à constante que a gente não conhece ainda, né? Vezes a razão lá da letra B, ó. A letra B é 0,2. Então, 0,2. Com isso, a gente descobre o C. Se você dividir 0,15 por 0,2, vai dar 15 vezes 4, né? Não, vezes 5. Isso dá 0,75. Vezes o M máximo. Pronto. Esse aqui é a nossa constante do material tirado do gráfico. Tudo bem aí? Só que aí ele faz uma pergunta seguinte: quanto vai ser a magnetização quando você tiver uma temperatura pelo campo dado por uma temperatura de 2 Kelvin, né, com campo de 0,8, um negócio assim. Beleza? Então, vamos usar a lei de novo. Trazer ela para cá, ó. Essa magnetização vai dar C. Quem é o C? O C é 0,75. Certo? 0,75 do máximo, da magnetização máxima, vezes o campo que ele pediu, vamos voltar lá. Ele pediu um campo de quanto? Ele pediu um campo de 0,8 e uma temperatura de 2. Então, vezes 0,8 dividido por 2. Aí eu vou levar esse cara máximo aí para baixo, aqui, ó. Vai ficar M sobre M máximo. Isso vai dar 0,75 vezes 0,8 sobre 2, que dá 0,3. Pronto. O que isso significa? Que para essa temperatura e esse campo externo, a sua amostra está com 30% da magnetização máxima. Beleza? Isso aqui a gente viu que corresponde ao Mi sobre o Mi máximo. E aí, à medida que você vai aumentando o campo para esta mesma temperatura, você vai aumentando essa magnetização aí. Beleza, galera? Então, foram 2 exercícios aí de uma parada nova que vocês, né, pegaram agora. Os outros exercícios é que eu vou estar falando, cara. Os outros exercícios sobre lei de Maxwell, as equações de Maxwell. Vocês têm isso, vocês já fizeram isso. Refaçam, né, para vocês poderem revisar, olhar de novo para trás, principalmente quando tem a corrente de deslocamento, que aí realmente é um assunto mais novo.
Ok. Dúvidas? Posso parar a gravação? Vocês estão muito quietos hoje. Vou parar a gravação.